Salmo de número 23. Apenas o verso primeiro. Aleluia. Salmo de número 23, apenas o verso primeiro, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém, amados? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vai tomar sua santa. Aleluia. Amados, o Salmo de número 23 é um salmo marcante na Escritura Sagrada, porque é um salmo que retrata, aleluia, a carência de uma ovelha pelo cuidado do seu pastor. E como nós sabemos, aleluia, e a epígrafe nos informa, esse salmo ele foi escrito por Davi. Davi foi um homem que viveu num período de transição entre a fase dos juízes para a fase da monarquia. E é interessante você entender que naqueles dias, como não havia rei que governasse Israel, mas estava sendo regida pelos juízes, sendo que naqueles dias, aleluia, um juiz chamado Samuel, que foi o último juiz que Israel teve na sua história antes do início do período da monarquia, que é o período dos reis, que inaugurou-se com a coroação de Saul, filho de Quis, de Benjamim, escolhido pelo povo e consagrado pela vontade popular, embora contra a vontade de Deus, mas Deus assim fizera para que o povo entendesse, aleluia, que as coisas de Deus, elas não podem ser exclusivamente decididas pela vontade popular, mas pela teocracia, que é o governo de Deus sobre a vida do ser humano. Davi viveu num período conturbado na história, mas foi um período de transição. E é interessante percebermos também que nesses dias, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, por não haver sumo sacerdote e não haver rei que governasse a vida do povo hebreu. Mas eu acho interessante, e o que me cativa a atenção é que mesmo diante de tanta apostasia, ou seja, abandono deliberado da vontade de Deus, ainda naqueles dias haviam pessoas que abraçavam e dedicavam-se à fé no Deus verdadeiro. Eu entendo, aleluia, por essa palavra, que o pecado não é desculpa para que nos afastemos da presença de Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu me afastei da igreja porque fulano fazia isso. Eu me afastei da casa de Deus porque ciclano se comportava de tal forma. Eu me distanciei dos caminhos do Senhor porque determinada liderança
se comportava de tal forma e de tal maneira. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, que para aquele que confia no Senhor e o tem como seu guia, nada desse mundo se torna justificativa para se afastar da presença de Deus. Porque naqueles dias tinha um homem que ouvia a voz de Deus, chamado Samuel. E todos os que tinham qualquer dúvida acerca da lei, acerca da vontade de Deus, acerca de qualquer assunto relacionado ao Deus de Israel, consultava o homem de Deus chamado Samuel. Então não tinha desculpa ou justificativa para se afastar. E justamente nesse período, esse homem de Deus que escreve esse salmo, ele vivia um período difícil, um período que não era qualquer um que andava na presença de Deus, mas somente aquele que verdadeiramente tinha plena consciência de quem Deus era para o seu povo. E quando nós adentramos o salmo de número 23, percebemos que na verdade o salmo de número 23 é um desabafo. É um desabafo de um homem, aleluia, que passava por momentos difíceis na sua vida. Percebemos pelo teor dessa mensagem, desse cântico, dessa composição musical, que Davi ele começa a expressar tudo que ele estava passando até aquele momento, através deste cântico, reconhecendo que tudo que ele não encontrava naqueles que deveriam ser os seus apoiadores, ele encontrava naquele que muitos estavam rejeitando, mas que ele confiava plenamente, depositando nele toda a sua fé, que era Deus. Então nós vemos que o que faz a diferença não é professar Deus da boca para fora, porque Israel, mesmo na sua apostasia, eles glorificavam a Deus. Eles declaravam que Deus era o seu Deus, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era o seu Deus. Mas as suas obras negavam a sua profissão de fé. Mas Davi era diferente. Apesar da sua rejeição, todos conhecem a história deste homem, apesar da intensa discriminação que ele enfrentava por conta da sua aparência, por conta da sua situação social e também da forma como ele era tratado dentro de casa, esse homem de Deus ainda encontrava motivos de adorar e glorificar o nome do Senhor. Porque eu entendo, amados, que não são as circunstâncias, por mais adversas, dificultosas, e que se apresentem muitas das vezes em oposição a nossa vida com Deus, não são elas que definem a nossa profissão de fé. Não são elas que delimitam a nossa, como é que eu posso dizer, o âmbito da nossa adoração. Tem gente que só adora a Deus quando a vida está correndo mil maravilhas, está dando tudo certo. Tem gente que só glorifica a Deus quando alcança favores, benefícios e privilégios. Tem gente que adora a Deus quando está seguro ou com a saúde em dia. Mas eu vejo um homem de Deus que, mesmo diante
de tanta dificuldade, porque o pastorado naqueles dias não era uma função nobre, irmãos. Para muitos não era. Era uma função de quem tinha o status social de baixa renda. Eram pessoas que tinham vida difícil. Mas eu entendo que mesmo diante de tal discriminação e rebaixamento social, Davi encontrava no pastorado um meio de se afastar da adversidade e encontrar o tempo e a circunstância ideal para poder exercer o seu ministério e usar as suas habilidades para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Porque tem gente que só quer servir a Deus, irmão, quando tudo está bem. Tem gente que só quer ser fervoroso no espírito servindo ao Senhor quando o vento está favorável. Só que o escritor Eclesiastes, ele nos deixa uma advertência. Se nós olharmos o vento, nunca semearemos. Sabe o que significa isso? Se formos esperar um tempo favorável para servir a Deus, não vamos conseguir. Sabe por quê? Porque João explica essa tese declarando o seguinte: sabemos que somos filhos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. A que mundo João se refere? O sistema que rege esse universo. Tudo que este mundo faz é contra Deus. Então não espera que o vento sopre a teu favor para você servir a Deus. Sirva a Deus na tempestade. Porque se você adorar a Deus na tempestade, pode ter certeza que Ele é poderoso para fazer com que essa tempestade favoreça a tua adoração e o teu ministério, para que você possa, ao superar as dificuldades, dar testemunho do que Deus é capaz de fazer em favor daquele que não se baseia na tempestade para adorar, mas naquele que está acima da tempestade e cuja palavra tem autoridade para governar as forças da natureza. As forças da natureza. Lembra de Elias? Estamos falando aqui de cuidado. Porque quando Davi declara: o Senhor é o meu pastor, ele está automaticamente reconhecendo que o único que cuida da vida dele é Deus. Porque ele usa o tetragrama hebraico para se referir a Deus e não Adonai, que significa o Senhor, aquele que manda. Porque, irmãos, ele está declarando que Deus, ele é autoexistente, ele não depende de ninguém para fazer nada. Ele poderia usar o termo Senhor apenas com o S maiúsculo, que é a tradução de Adonai, ou seja, aquele que governa. Ele está usando o termo YHWH, que traduzido significa Yahvé, ou seja, o Deus eterno, o autoexistente, o Alfa e o Ômega, aquele que não depende de nada, irmão, e nem de ninguém. Ele está dizendo: Senhor, eu confio em Ti porque Tu não depende de nada, nada te afeta. Mas eu estou dependendo do Senhor, porque tudo nessa terra me afeta, mas a minha esperança está posta em Ti, que nada te afeta. Ele está dizendo que se o negócio estiver bom,
Deus é Deus. Mas se o negócio ficar ruim, Ele não vai deixar de ser Deus, irmão. O teu humor pode mudar. A tua paciência pode mudar. Os teus sentimentos podem mudar. Mas isso não vai afetar Deus, irmão. Ele vai continuar sendo manso, paciente e vai continuar se alegrando com você, mesmo você estando triste, porém confiante. Lembra do que Neemias fala com o povo depois que a lei foi lida e todo o povo foi quebrantado pela presença do Senhor através da leitura da palavra? Eles começaram a chorar e Neemias ordenou que eles se calassem e se alegrassem, porque era tempo de festa e não de luto e tristeza, porque o tempo da tristeza foi quando eles estavam no cativeiro. Agora eles estavam de volta para Jerusalém, estava tudo de pé, então não tinha por que se entristecer ou chorar. Era tempo de se alegrar. O tempo da tristeza passou, agora é tempo de alegria. Ele declara: alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele está dizendo: o cativeiro passou, agora é tempo de recomeçar. Tudo que você está passando, que você está atravessando, vai passar. Não vai durar para sempre. E quando passar, Deus manda te dizer: para de chorar, porque é tempo de se alegrar. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que vive no passado e esquece que a disciplina, a prova e a dificuldade nada mais é do que uma fase de aprendizado. Só que tem gente que não esquece, aí todo o tempo fica lembrando. E Deus fala na sua palavra através de Isaías dizendo: não considereis as coisas passadas e nem vos lembreis das coisas antigas. Eis que faço coisa nova e já está saindo à luz. Porventura não percebeis? Aquele que vive no passado nunca está atento para perceber as coisas novas que Deus está fazendo. Deus está mandando te dizer nessa noite: te prepara, porque tem coisa nova vindo ao teu encontro. Começa a te alegrar, porque o tempo da dificuldade está passando. Pois a Escritura diz no Salmo 30, verso 5: a ira do Senhor dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. É isso que diz? Qual é o verbo utilizado? É a alegria virá? Não, irmão. A alegria vem. Presente contínuo, já está acontecendo. Não vai acontecer. Os últimos momentos de você nessa situação já é uma preparação para o dia novo que Deus está preparando para a tua vida. Um novo capítulo na tua história está sendo escrito pelo dedo de Deus e você está preso nas circunstâncias que você está sujeito. Deus manda te dizer: te desprende desses problemas e perceba as coisas novas que Deus está processando para se cumprir na tua vida. Porque Davi, ele não se prendia à discriminação que ele enfrentava. Ele dizia: você não é capaz. Mas Deus falava: eu estou te preparando para algo novo. Aleluia.
quando Davi escreveu o Salmo 23 lá no campo, enfrentando o urso e leão, Samuel estava com um vaso de azeite, com a mesa preparada, os inimigos de Davi em torno da mesa, já estava tudo pronto, só faltava Davi chegar no recinto e receber de Deus aquilo que Deus tinha preparado. Sabe o que Deus estava não te dizer nessa noite? Te prepara, aleluia, porque Deus vai começar a te honrar no meio dos teus. Te prepara, porque aquilo que você está passando neste momento nada mais é do que uma preparação para aquilo que Deus já está, aleluia, finalizando e caprichando para fazer na tua vida. Às vezes parece que não está passando, às vezes parece que nada está acontecendo, mas não te preocupa, porque o nosso Deus ainda surpreende aquele que lhe é fiel. Aleluia. Mas você tem que entender que a tua adoração não deve se basear nas circunstâncias. Ele era desprezado do pai, era desprezado dos irmãos, mas ele declara no primeiro verso do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ser pastor significa ser guia e condutor. É interessante que o verbo que ele usa é o verbo no presente. O Senhor é, Deus não deixou de ser o seu pastor. Não é outro que tem que falar para você, é você que tem que falar para Deus. E para você falar, você tem que ter convicção no teu coração. O Senhor é o meu pastor. Mas meu marido não me dá mais valor, mas o Senhor continua sendo o meu pastor. Meus filhos não me valorizam, o Senhor é o meu pastor. O meu patrão não me dá o devido valor, mas o Senhor é o meu pastor. Os meus amigos me desprezam, mas o Senhor é o meu pastor. Os meus parentes me ignoram e me rejeitam, mas o Senhor é o meu pastor. Não dependa dos outros para adorar. Não dependa das circunstâncias para adorar. Dependa daquele que não se afeta por nada, que é Deus. Aleluia. Aleluia. A Escritura diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. É um Deus que se ira todos os dias. Se ira por quê, irmão? Porque todos os dias a sua palavra é quebrada por aqueles que se recusam a obedecê-la. Mas ele se mantém fiel para com aqueles que se recusam a desobedecer a palavra do Senhor. Lembra de Elias? Elias do nada aparece no cenário de Israel no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. E a Escritura vai dizer que ele entra no cenário profetizando e dizendo: assim diz o Senhor, não choverá sobre a terra de Israel até que eu dê a minha palavra. E a palavra de Deus diz que em Israel, no Reino do Norte, parou de chover, não caía uma gota. E a Escritura diz que todo recurso começou a se esgotar. Mas sabe o que é interessante? É que mesmo com o recurso esgotado, Elias continuou sendo alimentado por Deus. Deus falou: agora vai-te daqui e te esconde, e vai até o ribeiro de Querite, e ali eu vou ordenar que os corvos te alimentem, e do ribeiro beberás tu. Aleluia. Ah, o Senhor é meu pastor. Ele é o meu pastor? Então, se Ele é o meu pastor, o que vale é o que Ele fala. Fulano, está
marcando passo nesse negócio. Vai por esse caminho aqui, dá esse jeitinho aqui, que vai ser um atalho para você alcançar aquilo que você está querendo. Mas Deus falou não. Fica onde eu te coloquei, porque eu vou me responsabilizar. Para ter o Senhor como seu pastor, tem que ter autocontrole e perseverança, tem que ter paciência. Porque não é do teu jeito, porque Deus trabalha na história. Para trabalhar na história, você tem que respeitar o tempo do processo. Porque Deus não estava trabalhando só na história de Elias, Ele estava trabalhando na história do seu povo. Então você tem que entender que Deus é quem conduz. A Escritura diz que pela manhã os corvos traziam carne, e pela tarde novamente traziam carne, e Elias bebia do ribeiro. Pela manhã os corvos traziam carne, e à tarde, ou seja, no finalzinho do dia, traziam carne novamente, e Elias bebia do ribeiro. Isso durou apenas 6 meses. Enquanto os corvos traziam carne de manhã e carne à tarde, e Elias comia do ribeiro, Acabe com seu exército caçava Elias por todos os lugares e não encontrava. Sabe por quê? Porque os corvos, além de serem os agentes que Deus ordenou para alimentar Elias, também serviu de camuflagem para esconder o profeta das mãos do seu perseguidor. Quem respeita o tempo do processo também usufrui do benefício do livramento de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está te alimentando, mas também está te guardando. Então não te atribula, mas está passando o tempo. Passa o tempo que for. Deus é o dono do tempo. Se Ele quiser fazer esse ponteiro que já está 9h05 voltar para 8h30 novamente, Ele faz. Porque Ele recuou 10 graus o relógio do sol. Isso quer dizer, Ele fez com que a terra girasse o contrário, só para dar um sinal para aquele que confiou no Senhor no pior momento da sua vida, que foi Ezequias. Ezequias falou: que sinal o Senhor vai me dar de que eu vou ser curado dessa enfermidade e novamente vou subir à casa do Senhor para adorá-lo? Isaías dá as opções. Que sinal você quer? Que o ponteiro do sol avance 10 graus ou o ponteiro do sol recue 10 graus? Ele pensou, para avançar é fácil, é natural, então recua. E Deus fez o ponteiro recuar. O ponteiro, na verdade, é a sombra do sol. Para recuar a sombra, Deus teve que girar a terra. Olha só, Deus mexeu no mundo todo só para dar um sinal. Deus mexeu no mundo todo, pegou a terra, ó, para dar um sinal, para confirmar a vitória de Ezequias. Eu quero te dizer nessa noite, te prepara, porque Deus vai mexer nos poderosos para te dar um sinal do seu agir. Ele vai te mostrar que Ele é o teu pastor. Ele vai tocar nos poderosos, vai mexer na terra, ó. Rablastúbia de calabachedeka. Richa da elahaste calabastudeka. Ele vai tocar naqueles, aleluia, que são intocáveis, humanamente falando, para dar sinal do seu agir. Eu não sei o que você está esperando de Deus, mas Deus está me falando aqui, eu reitero. Deus vai mover os poderosos para dar sinal do seu agir. Isso é profecia. Eu estou sentindo uma unção profética aqui nessa noite na palavra.
Deus vai fazer gente de status voltar. Só para confirmar o que ele te falou. Porque mesmo diante da dificuldade você declarou: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Enquanto Davi estava declarando isso no campo, Deus estava fazendo com que todos os poderosos ficassem ao redor da mesa e assistissem à sua consagração. Quem eram os poderosos? Os seus irmãos que eram integrantes da tropa de elite de Saul, e o seu pai, que era um dos anciãos da cidade, homem de renome. Jessé não era qualquer pessoa não, ele era ancião. Ancião é cabeça de tribo, que tem poder de julgar, de julgamento, é juiz. Deus colocou um juiz. Deus colocou soldado de tropa de elite, que tinha acesso direto ao rei, para assistir. Quem aos seus olhos e sob os seus conceitos não era digno do que estava descendo sobre a sua cabeça. Sendo consagrado por um dos maiores homens de Deus da história do povo hebreu, Samuel. Eu quero te dizer nessa noite: aguenta mais um pouco aí no campo. Aguenta mais um pouco, porque não é você que vai correr atrás, é Deus que vai chamar. Foi Davi que saiu batendo de porta em porta: ei, eu quero unção, eu quero ser rei, ei, eu quero destaque, eu quero aparecer. Não foi isso não. Ele procurou apresentar-se a Deus, e Deus o apresentou para o mundo. Eu quero te dizer nessa noite: aquele que tem Deus como seu pastor, Deus faz questão de promover. Davi estava no campo, acabou de escrever o Salmo 23. Chega o mensageiro: estão te chamando lá na tua casa, porque o problema é em casa. Deus vai te colocar de frente com o teu problema. Aleluia. Rabla súbia de calabashia. Quem te olhava de cima para baixo vai ter que começar a te olhar de baixo para cima. Porque a unção que vai descer sobre a tua cabeça é a unção que vai fazer toda a diferença na tua vida. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite: vai ter coisa grande que vai acontecer dentro da tua casa. Vai ter coisa grande que vai repercutir na comunidade, que Deus vai fazer, não vai ficar preso lá dentro não. Aleluia. Porque quando Deus chegou na casa de Davi, Davi não parou mais, irmão, só cresceu. Se tornou pajem de armas, de pajem de armas se tornou capitão de exército, começou a comandar os próprios irmãos. Eu quero te dizer nessa noite: Deus vai colocar nas tuas mãos para liderar aqueles, aleluia, que não se sujeitavam ao senhorio do teu Deus na tua vida.
Davi se tornou capitão do exército. Depois se tornou líder de pessoas abandonadas pela sociedade, endividados, atribulados, pessoas problemáticas que se tornaram a sua tropa de elite e por fim se tornou rei. Sabe por quê, irmão? Porque a vitória, ela é um processo, é doloroso, mas o resultado é satisfatório. Então não te preocupa, diz o Senhor. Não te preocupa. É o que Deus manda te dizer. Não deixe a situação, a circunstância suprimir o teu louvor. Porque o que Deus está fazendo é para te preparar para algo novo que já está saindo do forno. Aleluia. Algo novo que não vai demorar para acontecer. Eis que faço coisa nova e já está saindo à luz. Adalai calabadalahaste calabaste. Rai shadalahaste calabadalahaste. Aleluia. Aleluia. Rai shadalakalabadalahaste. Rai shadalakalabadalahaste. Rai recebe esse renovo que desce sobre a tua vida nessa noite. Porque Deus não te chamou para viver nessa situação. Deus permite atravessar, mas não aceita que você permaneça. O que Ele tem está chegando. E vai mudar toda a história familiar, diz o Senhor. Porque aquele que era desprezado, no capítulo 22 de 1 Reis, diz a palavra, se tornou abrigo, aleluia, daqueles que um dia o desprezou. Sabe o que ele fez? Ele recebeu. E ele protegeu. Eu quero te dizer nessa noite, Deus vai virar a mesa dentro da tua casa. Aleluia. Deus está trabalhando dentro de lares nessa noite. Está trabalhando. Eu não estou falando que Deus vai trabalhar dentro da tua casa. Eu estou declarando nessa noite, debaixo da unção e da revelação da palavra, que Deus está trabalhando dentro da tua casa. Aleluia. E Deus vai mexer no mundo. Deus vai tocar nos poderosos para confirmar o que Ele está fazendo na tua casa. Mas Deus, eu não estou vendo nada, parece que está tudo parado, tudo travado. Não te preocupa,
Porque Deus é perito em confundir os seus adversários. É isso que Deus quer que os teus adversários pensem, que você está embaraçado, você está parado, você está sem direção. Não te preocupa, porque o teu pastor está no comando da situação. O teu pastor está trabalhando no rebanho que ele te confiou. O teu pastor está, aleluia, agindo nessa causa. Aleluia. Para honrar a tua fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Deus está quebrando todos os paradigmas. Deus está alargando as fronteiras. E quem achou que não ia conseguir avançar, melhorar, progredir, vai ver, aleluia, o que Deus está fazendo. Vai ver o que Deus está fazendo. Davi dependia de garantir os impostos da sua casa. Com a vitória sobre o gigante, já ganhou isenção de impostos. Aleluia. Sabe o que é isso? É Deus suprindo as necessidades. Mas tem que vencer o gigante, senão não ganha. Aleluia. Tem gente que quer isenção, mas não quer enfrentar o gigante. Deus manda te dizer, a vitória já está garantida. Aleluia. É só você entender que quem está contigo é maior. E que a marca que está na tua vida, aleluia, não foi feita por qualquer Deus, mas foi feito por aquele que é Deus. Aleluia. Amém, amados? Amém. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Então tome posse da tua vitória nessa noite. Porque o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o nosso pastor. Yahvé é o nosso pastor. Aquele que não precisa de nada e nem de ninguém é quem cuida de nós. Se a tua mãe, ou teu pai, ou teu filho, ou teus parentes não vão com a tua cara, não importa. O meu Deus, o nosso Deus é quem cuida de nós. E Ele vai surpreender quem já sentenciou a tua história ao fracasso, porque quem dá a última palavra é Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 23, diz a palavra do Senhor. Pode encerrar. Fica ligado. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 23,